Muito bom dia para todos. Good morning, everyone. Good morning to our students at California State University, Fresno. Muito bom dia para aqueles que nos seguem, obviamente, os nossos alunos da universidade, e para aqueles que nos seguem através das redes sociais. Em nome do Instituto Português Além Fronteiras, o PBBI, Portuguese Beyond Borders Institute, bem-vindos a mais uma das nossas sessões regulares, portanto, que temos todos os semestres aqui na universidade, umas em português, outras em inglês, esta na língua portuguesa. É com muito gosto que temos de novo o professor Dr. Arnaldo Urique, que já é conhecido daqueles que seguem, portanto, as nossas sessões aqui na Universidade do Estado da Califórnia, em Fresno, incluindo, obviamente, os nossos alunos, porque já aqui esteve com outras apresentações e convidamos o professor Dr. Arnaldo Urico para nos fazer um balanço, digamos assim, da autonomia nos Açores, particularmente neste ano em que estamos a celebrar o cinquentenário. Já no semestre passado falamos um bocadinho sobre a autonomia, portanto, hoje vamos ter o privilégio de novo de o ter connosco para falar sobre a evolução da autonomia, ou talvez, em alguns casos, até a falta de evolução da autonomia, mas pronto, é uma análise que ele fará, obviamente, com o seu conhecimento e que vamos, obviamente, também o acordo dele no próximo semestre, quando começarmos o nosso semestre de outono, que começa no fim de agosto, princípio de setembro, vamos também trazê-lo de novo para mais uma sessão sobre a autonomia, porque não é um tema que se esgota assim numa ou duas sessões. Portanto, o professor doutor Arnaldo Lima Ourique nasceu na Ilha Terceira. Eu vou fazer uma apresentação muito breve para os nossos seguidores destas sessões já o conhecem, mas para aqueles que é a primeira vez, nasceu na Ilha Terceira, nos Açores, a 22 de dezembro de 1958. Portanto, partilhamos a data de nascimento, pelo menos o ano, com alguns meses de diferença, apesar de eu parecer mais velho. Onde vive desde então em Angra do Heroísmo. Durante 4 décadas pertenceu aos quadros de pessoal da região autónoma dos Açores e, em particular, na função de consultor jurídico, assessor principal. Pertence e pertenceu a dezenas de instituições sociais e culturais, algumas das quais foi e é dirigente. Tem gosto pela música e pela poesia, e sabemos isso muitíssimo bem porque estou neste momento a ler este livro seu, e também este tratado da ilha, de que, portanto, já li e gostei imenso. Um, É doutorado em Direito Constitucional, portanto, pela Universidade do Minho, mestre em Direito Regional e licenciado em Direito na área de Ciências Jurídico-Políticas, investigador de vários organismos, tem escrito imensos que regularmente para a comunicação social açoriana, para revistas da especialidade, é autor de uma vasta obra publicada no país, em Portugal, mas também no estrangeiro. Muitos dos seus livros estão na Amazon, o que para nós aqui nos Estados Unidos da América é um luxo, apesar de, portanto, não querer aqui, portanto, estar a dar publicidade gratuita à Amazon, não que ela precise, mas na realidade resolve-nos muitos dos problemas para uma comunidade açoriana e portuguesa em geral, que está espalhada, já não está como estava quando eu aqui cheguei há mais de 50 anos, ou mesmo há 25 ou 30 anos atrás. Estávamos todos muito mais ligados às zonas específicas dos Estados Unidos, na Califórnia, uma dúzia e tal de cidades. Agora, só segundo o recenseamento do Estado da Califórnia, somos 356 mil portugueses, 90% oriundos dos Açores, no Estado da Califórnia, mais do que a população do arquipélago dos Açores, mas estamos em mais de 400 cidades. Portanto, os nossos filhos, os nossos netos, os filhos, os netos e os bisnetos daqueles que emigraram antes da altura em que eu emigrei, também, portanto, já vivem no meio do mainstream americano. E, portanto, as obras na Amazon resolvem-nos de muitos problemas em conseguir livros neste momento do Arquipélago dos Açores. Este livro que eu acabo também de ler nos últimos 2 dias também trouxe-me uma nova perspectiva e um novo conhecimento o que são as autonomias portuguesas. Portanto, bem-vindo. Foi talvez longo demais a minha apresentação, mas eu também podia falar da sua obra durante mais algum tempo. Mas bem-vindo.
Muito obrigado. Deixe-me só corrigir um pormenor, que eu não quero ser acusado de ter coisas que não tenho. Eu não sou do doutorado pela Universidade de Braga, sou doutorando aí. Ora, cumprimento todos que nos estão a ouvir e vou imediatamente começar. Pronto, eu penso que está mais ou menos determinado, poderá sempre interromper-me e fazer perguntas, e como se pode deixar para o fim, enfim, estamos todos totalmente à vontade. Se eu falar muito, você interrompe e faça perguntas se quiser. Portanto, eu preparei muita coisa, não vou conseguir fazer nem metade, que já reparei que não vou conseguir nem metade, mas pronto, preparei e realmente vamos ver a evolução da autonomia constitucional e estatutária é uma evolução decadente, portanto, há uma evolução temporal, mas ela é decadente, mas já eu vou dar várias perspectivas dessa evolução, mas queria antes, em 2 segundos, talvez, explicitar um ponto que para mim é essencial, porque nós estamos a comemorar não apenas os 50 anos da autonomia política ou constitucional e estatutária, que tem várias coisas incluídas, além disso, tem as primeiras eleições para o Parlamento Regional, o primeiro Parlamento Regional, a primeira lei regional, que por acaso foi a primeira lei da orgânica do Governo Regional, a nomeação do primeiro Governo Regional também dos Açores. Portanto, o ano 2026 realmente tem esta particularidade de 50 anos de comemorarmos variadíssimas coisas. Mas também temos que dizer que este ano estamos a comemorar 444 anos da história política dos Açores, porque a nossa divisa, de acordo com a lei dos símbolos da região autónoma dos Açores, a nossa divisa é uma divisa que foi criada em 1582 e é a divisa antes morrer livres do que em paz sujeitos. Portanto, ou seja, estamos a comemorar uma data também emblemática, porque são 3, 4 seguidos, e portanto, e gostava de acrescentar mais um pormenor nestes 444 anos, e vou ler aqui, porque também tem uma parte interessante para vocês que estão lá de lá, que é uma outra lei regional. Eu estava a falar dos símbolos, que é uma lei de 1979, uma lei regional, e agora vou ler um bocadinho da lei, que é a lei que determina o dia da região autónoma dos Açores, porque é a segunda-feira coincide com a segunda-feira de Espírito Santo. E o que é que essa lei, e só vou ler um bocadinho, que é aquela parte que vos interessa agora aqui, neste aspecto que eu quero sublinhar. Diz assim a lei no seu preâmbulo: formada por pequenas comunidades isoladas durante séculos, a região autónoma dos Açores, e repare-se, como a própria região autónoma dos Açores, já em 1980, quer explorar o cidadão açoriano, ou seja, os Açores criaram um mecanismo para se autogovernar, e em vez de dizer formada por pequenas comunidades isoladas durante séculos, as populações dos Açores, não, diz a região autónoma dos Açores manteve cultos, isto é, a região autónoma dos Açores, sem querer, e não creio que eles tenham pensado nisso, mas é um erro relativamente triste, porque não é a região autónoma dos Açores. A região autónoma dos Açores que temos agora é uma. Aquela que vamos ter daqui a 50 anos é outra. É um meio que temos para nos governarmos, como temos outras coisas, portanto, essas coisas não governam-nos por nossa vontade, e a história é nossa e não da região autónoma dos Açores. A região autónoma dos Açores apenas que nasceu em 1976. Portanto, ou seja, mas mantiveram, vou usar aqui, mantiveram cultos e práticas profundamente populares, totalmente enraizadas no cotidiano e de origem vincadamente portuguesa. Porventura, o mais significativo de todos eles será a comemoração do Espírito Santo, e a comemoração cuja vitalidade se alarga naturalmente a todos os núcleos de açorianos espalhados pelo mundo. Aqui a lei até fala na nossa diáspora açoriana. Queria ler esta. Eu estou a saltar o preâmbulo, que é um bocadinho comprido, para finalizar. Diz assim:
porque era o mais popular dia, popular dos dias de repouso e recreio em toda a região, entende-se justo consagrá-lo como afirmação da identidade dos açorianos, claramente, como é evidente, através de uma cultura portuguesa, nós mantínhamos na ilha em muitos aspectos unidos, nós migrávamos muito entre as ilhas, eu próprio, a antiguidade das minhas famílias são, além da terceira, também de São Miguel, de São Jorge e do Pico, portanto, desde sempre nós circulámos nas ilhas, e até em 1827 temos um acontecimento extraordinário desta natureza de circulação com a em que fomos, chama-se a conquista liberal dos Açores, mas isto agora não vem para aqui chamar, ou seja, consagrado como a afirmação da identidade dos açorianos, da sua filosofia de vida e da sua unidade regional. Ou seja, nós, e muito bem, recuamos à história desde o povoamento, e por isso mesmo é que a divisa da região autónoma dos Açores é a de 1582, naturalmente, que é antes morrer livres do que em paz sujeitos. Portanto, ou seja, nós temos que dignificar a região autónoma dos Açores e as suas populações e a sua história. Uma coisa são 50 anos da região autónoma dos Açores, outra coisa são os movimentos autonómicos que nasceram com o liberalismo, mas muito antes dos movimentos autonómicos, nós éramos pessoas que vivíamos aqui e nós éramos cidadãos, e por isso eu quero fazer uma pequena anotação antes de falar na evolução, para falar no açoriano, na generalidade do termo. É que o cosmos, todo ele se rege por regras. E, portanto, até um ser unicelular, os animais e os humanos, todos somos regidos por regras. Aliás, a homeostasia, o sistema natural pelo qual nos mantém vivos como seres humanos. E, portanto, nós, ao longo dos séculos, fizemos a taxonomia da nossa história da humanidade, falámos no Homo erectus, no Homo habilis, mas nós nunca fizemos uma coisa que devíamos ter feito. Antes disso tudo, somos homonormativos, porque a nossa genética é toda normativa. Aliás, como Aristóteles, e muito bem, disse há mais de 2500 anos que realmente o homem era um ser político, era um animal político. Portanto, e não é à toa que, portanto, onde há pessoas, há política. E onde há política, há democracia. Enfim, uma democracia insciente, vamos dizer, uma democracia selvagem, rude, boa ou decente, como aquelas que são atualmente decentes, mas nós, até no Estado Novo, na ditadura, tinha elementos de democracia. Tinha um parlamento, que é um elemento de democracia, mas depois era dominado por uma casta que dominava totalmente e fazia a escravatura na sociedade. Mas, ou seja, os açorianos têm que ter um sistema político apropriado não só à Constituição da República Portuguesa, que curiosamente se baseia na dignidade da pessoa humana. Tem que ter um governo organizado, que não tem, que seja baseado no primado da lei, que não é, que seja responsabilidade, não é responsabilidade, porque o sistema político é muito fraco e inconstitucional, e que exista uma sociedade vigorosa e que é chamada sabedoria das multidões e que, infelizmente, também não existe. Ou seja, nós nos Açores somos pessoas normais e nós criamos mecanismos políticos para nos governarmos, mas é governarmos todos em conjunto e não apenas para uma ilha e não apenas só para uma elite. Eu vou fazer uma síntese, uma primeira síntese, eu vou fazer várias sínteses da evolução de várias perspectivas e até vou citar aqui algumas pessoas importantes da história dos Açores sobre essa evolução. E depois, se tivermos tempo no fim, até vou talvez para alguns aspectos até mais técnicos que não interessam muito. No meu entender, nas nossas duas primeiras décadas de autonomia, de 1976 até agora, nós podemos dizer que tínhamos um gosto pela unidade regional.
Eu era um jovem na altura, mas nós sentíamos. Aliás, quer o Estatuto, quer a lei eleitoral, previa realmente, por via do desenvolvimento harmonioso, que é um princípio do primeiro Estatuto, que era um Estatuto provisório, que tem que ser provisório, não é? Para entrar em vigor com a Constituição, para começar a partir de 25 de abril de 1976. E, portanto, as primeiras 2 décadas foram realmente de um êxito total, porque era uma perplexidade positiva e as pessoas sentiam no dia a dia esta vivacidade, e a própria lei eleitoral, que eu acabei por fugir do assunto e não dizer esse aspecto, é que a própria lei eleitoral desta altura prevê o tal desenvolvimento harmonioso naquilo que é os deputados, ou seja, cada ilha, independentemente da sua dimensão demográfica, elas têm automaticamente 2 deputados. Cá está, isso era, portanto, as 2 primeiras décadas. Nas 2 décadas seguintes, nós notamos na sociedade, e digo isto através da observação empírica, jornais, diálogos, leis, sociologia normativa, tudo que eu fiz ao longo dos anos, através de uma observação, coisas mais empíricas, coisas mais sistémicas, e nós nessas segundas 2 décadas, nós vemos uma certa perplexidade negativa, desde logo, por um lado, em 1998, com a extensão dos antigos centros urbanos e populacionais dos Açores, que eram naturais desde o princípio do povoamento, e eles eram mantidos e estavam criados, não era para serem 3 núcleos ad eterno e mais um núcleo, não, eram para aproveitar aqueles 3 centros da Horta, de Angra, na primeira fase na Ribeira Grande e depois Ponta Lagada. Não era para haver só centros aí, mas eram baseados no grande desenvolvimento que estes 3 centros urbanos já tinham, e depois outros centros. E, portanto, isto foi extinto do Estatuto Político-Administrativo. Também em 2009 se extinguiu o princípio antiquíssimo do desenvolvimento harmonioso e, no seu lugar, criou-se o desenvolvimento equilibrado. E repare-se como o desenvolvimento harmonioso é uma questão política, enquanto que o desenvolvimento equilibrado é um conceito puramente económico. Depois, atualmente, há uma indiferença, verifica-se uma grande indiferença, uma grande resignação. Nós não sabemos para onde é que vamos, temos deputados muito fracos, ou melhor dizendo, temos um parlamento muito fraco, temos que dizer a verdade, porque é extraordinariamente fraco. Quer dizer, o governo faz coisas e os deputados não fazem nada. É certo que tudo o que eles fazem não tem efeito prático, que não temos um sistema de poder, um sistema de governo eficaz. Isso talvez seja numa próxima oportunidade, não sei que depois possa explicar isso aqui também, que isto é uma parte mais a principal doença da região autónoma dos Açores, já que não tem uma população proativa, já que não tem governos de uma seriedade como havia nas primeiras 2 décadas, como não existe isso, é realmente o sistema de governo que viola o Estatuto dos Açores, que viola a Constituição da República Portuguesa, e a cura está em criar um terceiro órgão eleito diretamente pelo povo, fora dos partidos políticos, para poder fiscalizar com efetividade quer o Parlamento, quer o Governo. Ou seja, o futuro próximo, portanto, vai ser, no meu entender, vai haver cada vez, vai deixar de haver uma resignação, uma indiferença. Isto são juízos de prognóstico, eu não sou bruxo, nem sou adivinho. Eu imagino que será assim num próximo futuro, que nós não sabemos se é uma coisa a curto ou longo prazo, porque nós hoje sempre dependemos das relações internacionais, mas hoje a dependência das relações internacionais é absolutamente extraordinária, tanto é mais, inclusivamente por via do mar, nomeadamente, a região autónoma dos Açores hoje tem um valor muito superior há 30 anos atrás. Já tinha esse valor, e já tinha desde o princípio, desde os descobrimentos, naturalmente, mas desde há 20, 30 anos para trás, que realmente os oceanos têm
ganharam um relevo extraordinário e, nesse aspecto, naturalmente, os Açores também ganharam um relevo e também dentro do próprio Estado português, que é algo que nós nos Açores nós não damos valor, porque nós temos a insularidade, mas o país no continente tem a interioridade e que tem muitos aspectos e complexos e, aliás, eles não têm o que nós temos. Eles têm muitos problemas idênticos aos nossos, mas nós temos material para fazer força, para discutir e trazer mais dividendos e melhorar a vida das pessoas nas ilhas. Mas na interioridade as pessoas não têm nada para se vender, porque o interior é o interior. Portanto, eu penso que no futuro próximo vai-se criar aqui uma certa raiva moderada e é possível, creio eu, vai ser possível, digamos assim, fazer uma reparação que as pessoas aceitem. E, no meu entender, essa reparação é através do sistema do governo, que eu ando a falar há muitos anos. Porquê? Porque ele viola a Constituição da República Portuguesa e porque nós não temos um sistema de governo verdadeiramente decente. Nós, em Portugal, somos uma democracia decente, mas dentro de Portugal temos as regiões autónomas que são uma democracia que não é decente. E, portanto, mas se nesse futuro próximo isso também não acontecer, que também é previsível que isto não aconteça, isso depende das populações e das porque nós também fazemos parte da União Europeia, e, portanto, nós também estamos um pouco amarrados a isto. Depois vamos ter, naturalmente, tem que haver, a história da humanidade diz-nos isso, ou seja, vai haver depois uma fase final de grande conturbação e que a separação vai ser inevitável e vão haver novos modelos, como eu demonstro isso em parte, porque não estudo especificamente só isso, que é no meu livro A Terceira Via Autonómica, que é porque nas minhas investigações eu tento falar com as pessoas, a tentar perceber, e as pessoas até vão dando ideias de acordo com aquilo que é os seus pensamentos e as suas dores. Portanto, é uma imagem daquilo como eu vejo a região autónoma dos Açores, e eu penso que o que eu digo na primeira, nas segundas fases, primeiro 2 décadas, as segundas 2 décadas e agora na atualidade, claro que a quarta fase, que é um futuro próximo e uma fase final, aí, pronto, admito que as pessoas possam não querer aceitar essa visão, mas eu creio firmemente que isto vai acontecer e eu não tenho tempo até para explicar o porquê é que eu digo isso, porque às vezes já acontece coisas muito estranhas. Agora eu vou ver a unidade de uma outra perspectiva, não apenas da minha, e até com pequenas coisas que eu disse aqui muito pouco, mas de autores que são muito importantes, e nomeadamente o Monte Amaral tem uma importância incrível, na medida em que, por um lado, é o primeiro que faz, que pensa numa autonomia parlamentar. A ideia não é original, porque isto já estava para as regiões ultramarinas na Constituinte em 1971, que aliás fomos buscar palavras de lá, regiões autónomas e a expressão interesse específico, fomos buscar aí esta revisão constitucional de 1971, mas no momento em que nós estávamos a viver, princípios de 1975, ele realmente é aquele homem que dá o murro na mesa e diz, não, nós queremos é uma autonomia política com parlamento e órgãos próprios. E também estou convencido, eu já escrevi sobre isso, embora eu não consiga chegar a uma certeza, não vou dizer uma certeza absoluta, mas algo que eu possa dizer que não é apenas uma teoria. Eu tenho a ideia que o Monte Amaral ainda tem um papel mais relevante, porque enquanto o Monte Amaral governou, os Açores mantiveram-se naquele período que as pessoas sentiam um certo gosto pela autonomia. Respirava-se liberdade, respirava-se sabedoria, etc. Eu sou resultado de um homem deste período que comecei a estudar nesta altura, influenciado por isto. É muito engraçado. Portanto, ou seja, e Monte Amaral teve uma importância crucial. Bom, o que é que Monte Amaral diz? Diz ele assim, em 2018, que é aqui pertinho, torna-se importante fazer a autonomia voltar ao princípio quando o povo se sentia realmente apresentado na Assembleia Regional,
que tratava dos assuntos que a comunidade sentia, havendo então identificação e proximidade com o poder. Esta frase é simplesmente divinal. Está tudo aqui. Repare-se o que é que o doutor João Bosco Mota Amaral, eu não disse, mas vou dizer, ele, como sabem, ele foi o primeiro governo, é o autor da primeira ideia de autonomia legislativa, digamos assim, e também foi o primeiro governo regional. E teve a hombridade, veja-se bem, de convidar o doutor Álvaro Monjardino para ser o primeiro presidente do governo regional. Só que o doutor Álvaro Monjardino não aceitou e foi para presidente do Parlamento Regional. E o doutor Álvaro Monjardino, que faleceu, infelizmente, o ano passado, era um insigne advogado aqui na Ilha Terceira, e foi o primeiro presidente do Parlamento Regional, e por isso a legislação do tempo dele é uma outra legislação, nomeadamente uma lei muito emblemática da região dos Açores, a Lei do Arrendamento Rural, que é uma lei emblemática que provavelmente os Açores hoje não tinham capacidade para fazer, ou seja, com as alterações que se foram fazendo à Constituição, destruíram-se poderes da região dos Açores. Quando o Mota Amaral diz que era bom regressar, isto está lá incluído. Aliás, extinguiu-se a palavra interesse específico para ir para o âmbito regional, que é um termo jurídico de localidade, etc., etc., que é muito mais pobre. E o interesse específico é uma coisa antiga que vinha connosco desde 1975 e por aí fora. E diz o doutor Álvaro Monjardino assim, em 2016, também é aqui perto. Os Açores eram uma região pobre, como continuam a ser, apesar de a autonomia ter permitido uma explosão de obras públicas, emprego e funcionalismo, e depois diz ele isto, magistral, é mister uma revolução cultural com a assunção de valores positivos, a alteração de hábitos passivos e a libertação de forças criativas, trazendo tanto a quem governa como a quem é governado o tino, a disciplina, a eficácia e a responsabilidade sem os quais o desenvolvimento pouco mais é que aparência. Fim de citação. Esta frase, como a do Dr. Álvaro Monjardino, é lapidar. Reis Leite também foi presidente do Parlamento Regional, secretário regional, membro regional. O secretário regional nos Açores é o equivalente ao ministro do governo central, digamos assim. Também em 2014 diz ele, também lapidarmente, existem dois handicaps na evolução da autonomia dos Açores. O primeiro, porque tem sido um projeto de elites, e o segundo, por falta de unidade das populações. Portanto, isso é dito por pessoas que foram responsáveis durante muitos anos em órgãos importantes da região autónoma dos Açores, e, portanto, está tudo dito e eu concordo integralmente com o que eles disseram. Vou agora dizer uma frase minha, para variar, uma frase mais numa área técnica, ou seja, eles fazem, são declarações mais políticas, mas que toda a gente entende e toda a gente nos Açores percebe claramente, e que onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Aqui, já estou, eu vou ler. Portanto, ou seja, este é um estudo que eu tenho publicado na revista do Instituto Histórico da Ilha Terceira, de 2019, e o título do estudo é Identidade Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Ou seja, isto é um estudo que eu fiz, nessa altura, sobre a realidade, a identidade daquilo que é as leis da Região Autónoma dos Açores. Eu então digo, para mostrar em síntese como é que a região autónoma dos Açores funciona, eu digo que a entidade, vou citar, a entidade legislativa da região autónoma dos Açores, nas duas últimas décadas, portanto isto em 2019, não me estava a referir às primeiras 2 décadas, digamos assim, portanto, é fraca e perigosa, pretensiosa e prepotente,
detentora de um certo grau de ignorância, inimiga da história política dos Açores, possuidora de uma dignidade institucional débil, com uma forte deslegalização, com forte incidência de usurpação de poderes e inércia, e sujeita a muitos juízos de profunda inconstitucionalidade e ilegalidade. Ou seja, neste estudo, que é uma coisa mais técnica, não é tão digamos, política, portanto, ou seja, esta é a conclusão naqueles 45 anos de autonomia que eu estava a fazer sobre aquilo que é a realidade legislativa naquelas duas últimas épocas, vamos dizer que é o ano 30 e o ano 40, já que estamos agora no ano 50. Pronto. Portanto, ou seja, o que é que nós estamos a ver? Portanto, há uma evolução cujo sentimento é muito negativo. Nós temos muita dificuldade em perdoar, em aceitar que nos tirem o desenvolvimento harmonioso e que coloquem desenvolvimento equilibrado. Porque isto é tratar-nos mal, é dizer que nós não somos inteligentes, que nós somos parvos, tirar os centros urbanos, que é a capacidade destes centros urbanos desenvolverem ainda um bocadinho melhor, e outros centros, vou dizer uma coisa que as pessoas podem não gostar, mas eu digo com muita sinceridade. O distrito da Horta, em 1832, quis já a autonomia distrital, porque pronto, foi implementada no país todo, não foi só nos Açores e na Madeira, foi no país todo. E em 1895, o distrito da Horta não quis. Ficou a ser governado pelas leis administrativas em geral e sem autonomia distrital. Só quem quis foi o distrito de Ponta Lagada e o distrito de Angra de Heroísmo. E depois a Horta voltou a ser obrigada pela ditadura com o Código Administrativo das Ilhas Adjacentes de 1940. O que é que eu quero dizer com isso? Ou seja, era perfeitamente possível com o tempo manter-se os dois distritos, Angra e Ponta Delgada, na sua projeção, e até a Horta não o querer, porque as pessoas de cada ilha é que também sabem o que é que podem, o que é que querem e o que podem fazer, porque muitas vezes as pessoas querem e não o conseguem fazer. A maioria, às vezes, é os que estão mais parados, enquanto que a minoria que quer fazer não tem oportunidade, porque a maioria está parada e é um bloco parado. Ou seja, mas o que eu quero dizer é que a Horta podia chegar ao ponto em que se está a dar agora neste momento, que é, neste momento, a Ilha do Pico tem duas coisas que a Ilha da Horta, que o Faial não tem, que o ex-distrito da Horta tinha. Ou seja, o Pico tem mais população e tem uma juventude, uma população muito desejosa de desenvolver ainda mais, e a região autónoma não deixa. Ou seja, era perfeitamente possível que os antigos distritos, que já vêm desde o povoamento, que não se chamavam distritos na altura, mas tinham um outro nome que agora não me lembro, aliás, documentos do Marquês de Pombal fala naqueles distritos, porque eram centros urbanos antigos, que toda a gente passava nos Açores, ali passava por ali, como é evidente. Portanto, ou seja, o que eu queria dizer é que a evolução dos Açores, isso que foi retirado, é uma coisa que vai dar problemas naturalmente à região. É impensável que os açorianos, daqui a dias, pode acontecer que se tirem os dois deputados de cada ilha. Por esse andar, daqui a dias, a Ilha do Corvo nem tem deputado nenhum, a Ilha do Pico tem um ou dois, e quer dizer, e o elemento da população e da economia, da força económica, é que vai. Isso não é uma região. Isto, nós estamos a discutir questões não económicas, não empresariais, estamos a discutir questões políticas. Eu vou dar agora, portanto, uma outra visão da unidade regional. Vou dizer qual é o terceiro período. Vejamos o seguinte: eu fiz aqui um quadro que nós estamos numa coincidência muito engraçada. É que nós temos um período, que é o século XV até 1832. E depois temos um segundo período, que é de 1832, que é os distritos administrativos, até 1976 nos Açores, que eles foram extintos no continente em 1822. E depois temos um terceiro período, até de 1976 até 2016. Nós tínhamos que ter aqui uma evolução positiva, mas eu vou-lhe mostrar
que é negativa. No primeiro período, que é do século XV até 1832, qual é a matriz? Nós temos dois governos nessa altura. Embora aqui existiam várias coisas. Existiram a capitania, o capitão do donatário. Eu vou dizer esta parte depois para facilitar um pouco, volto aqui atrás para dizer isso. Ou seja, vou-me simplificar neste quadro especificamente. Ou seja, o primeiro grande período, que tem vários tipos de governo, pelo menos dois, mas esse grande período, o que é que nós temos? Os Açores são governados através de ilha, pelo capitão do donatário, e depois somos, em termos regionais, das ilhas, enfim, pelo Estado. Ou seja, o Estado, naquela altura, era um Estado exploratório e o Estado, a governação de ilha, também era exploratória. Ou seja, nos primeiros séculos, até 1882, seja no tempo do capitão do donatário, seja no tempo da capitania geral, é esta a matriz. Nas ilhas, o Estado exploratório, nas regiões, no arquipélago, o Estado exploratório, e, que é aquilo que nós dizemos atualmente, a democracia exploratória, que não é uma democracia decente, porque a economia e a hegemonia de uma elite vive à custa dos outros, portanto é exploratória, e a governação, ou seja, uma governação da ilha que governava, isso então governava muito bem, e também a do Estado, que era exploratória. Passamos ao segundo período, de 1832, já com o liberalismo, e até já com constituições, embora monarcas, mas mesmo assim constituições, e que vai até 1976. O que é que nós temos? Temos uma matriz de distrito, ou seja, uma governação meramente administrativa e local, é acima das paróquias e dos municípios, mas abaixo do Estado, que é um governo distrital, portanto, ou seja, é um distrito que governa duas ou três ou quatro ilhas à sua volta, portanto, tem orçamento para fazer projetos no conjunto daquela coisa, ou seja, no fundo, as ilhas estão divididas em três grandes distritos que se governam em três grandes distritos. Então, tem uma matriz de distrito e uma matriz do Estado que é regional de todo o arquipélago. O que é que então temos? Temos, nesta altura, o Estado exploratório e também a governação distrital de elites e exploratório. Bom, éramos para chegar agora ao período de 1976, 2026, nós devíamos ter algo diferente para melhor. Porque nós tivemos uma revolução de 25 de Abril, nós tivemos uma revolução cultural em 1975, nós tivemos outra revolução cultural em 1976, em 1982 tivemos outra revolução cultural importantíssima, porque na revisão constitucional de 1982 ficou consagrado diretamente na Constituição que as leis do Parlamento Regional valiam tanto como a lei da Assembleia da República e o decreto-lei do Governo da República. E o que é que nós temos? Enfim, temos uma matriz regional de ilha, uma matriz regional de ilha, eu vou dizer, uma matriz regional de ilha e uma matriz regional do Estado. Nós temos dois governos novamente. Isto é o que o passado vem para o futuro. Só que hoje a democracia açoriana é uma democracia, portanto, nós temos. O que é que nós temos? Veja-se bem isso. Nós temos um Estado de unidade nacional e solidariedade nacional. Ainda há dias, o Governo da República, e não o primeiro, deu quase 200 milhões de euros, deu, enfim, é nosso, é de todos, nosso trabalho, remeteu uma chega para cobrir parte das dívidas da região autónoma dos Açores, transferiu, ou vai transferir, quase 200 milhões de euros, portanto, ou seja, embora o Estado, nós aqui tenhamos sempre a ideia da centralidade e que o governo explora isso para enganar os açorianos, e depois aí terei tempo de explicar esse tipo de manobra, nós temos o quê? Temos neste momento um Estado de unidade e solidariedade nacionais, ou seja, o Estado respeita-nos completamente. Não, o Estado não nos faz mal. Claro que os Açores querem mais. Mas isso é o que quer toda a gente. Mas, portanto, ou seja, nós é que temos que fazer melhor. Ou seja, já recebemos muito dinheiro, mas temos que fazer melhor. E é possível fazer melhor. E depois temos o quê? Uma região autónoma de ilha e exploratória. Portanto, isto é extraordinário na história. Nós temos aqui a história política dos Açores.
em que, por incrível que pareça, nós só temos um período de 20 anos da nossa história, desde o princípio, só temos um período de 20 anos em que os Açores tiveram um sentimento de unidade regional genuíno, porque eram respeitados, como as pessoas do Corvo tinham 2 deputados, 300 e tal pessoas ia ter 2 deputados, mas tem de ser, porque é uma questão. Sabe que nós na Constituinte haviam deputados que nos queriam remeter para a organização das regiões ultramarinas. Porquê? Porque eram ilhas que estavam no meio do Oceano Atlântico. E os deputados que venceram disseram, não, meus amigos, isto não é uma questão de geografia, isto é uma questão de política. Ou seja, repare bem, eu vou dar um exemplo que aconteceu há pouco tempo, que é a coisa mais triste que pode haver. Penso que foi o ano passado, portanto, em 2025, a meio do ano 2025. Nós sabíamos que a Google tinha estudado e ia colocar um cabo de comunicações na Ilha Terceira. Para a Google, segundo as notícias, aquele cabo devia ficar na Ilha Terceira por razões técnicas. Entretanto, o Governo Regional, o que é que disse? O cabo, nós fizemos um acordo com a Google, e o cabo não vai ser na Ilha Terceira, vai ser em São Miguel, e conseguimos manter, repare nisto, conseguimos manter essas negociações em segredo. Ora bem, qual é a lei em Portugal que dá poder ao Governo Regional para fazer um contrato com a Google em que dá-lhe o estatuto de Estado? Qual é a matéria que está aqui em causa para ser segredo? Ninguém consegue perceber isto. E mais doloroso ainda é onde é que está a oposição? Onde é que estão os deputados da ilha? Mas porquê é que os deputados não falam? Porque os partidos não deixam. E porquê é que a comunicação não fala? Vai servir alguma coisa? Talvez não. Ou seja, nós temos aqui um quadro, uma evolução que é de uma grande tristeza, que eu não gostava nada de dizer isto, eu tenho esta função triste de dizer isto, mas é a verdade. Agora, vamos ver aqui, eu queria fazer aqui, o tempo está a esgotar, eu gostava de fazer 2 coisas. Como é que nós chegamos aqui? Claro que nós chegamos aqui para essas coisas que eu já disse, quer dizer, ou seja, há uma elite de uma ilha que domina todas as outras. Aliás, há dias o jornal, sublinhava uma coisa que nós vivemos há muito tempo. Nas democracias decentes existe o mercado. O cidadão tem direito a criar riqueza, tem direito a criar riqueza e criar emprego. E é assim que se desenvolve a vida das pessoas, dando-lhes emprego, trabalho e ordenados e etc, etc. Repare uma coisa. Se você quiser, nós não temos transporte marítimo em condições nos Açores, o que é uma coisa extraordinária. Nós, antigamente, os nossos antepassados viviam em pequenas lanchas de uma ilha para a outra e até entre as ilhas, porque antigamente as coisas faziam-se mais de barco do que em terra, porque em terra no inverno era muito difícil, em estradas enlameadas, etc, etc. Quer dizer, ou seja, enfim, não vou ter novamente no seguinte para dizer o seguinte, ou seja, nós estamos no momento que temos que perguntar para que é que serve esta autonomia. Ou seja, esta autonomia não está a servir os Açores. Por que motivo chegámos aqui? Por aquilo que eu estava a dizer, e desde logo também por um motivo que é, nós durante anos nunca detectámos o nosso sistema político. É uma coisa simples, o Estado é uma coisa muito complexa, nós temos 30 leis, mais ou menos em média, 25 a 32 leis em média por ano, mas o Estado é centenas de leis, até já há anos em que já passou até um milhão de decretos-leis e leis, e então decretos regulamentares, e então portarias, e isso então nem se fala. Ou seja,
E, portanto, o sistema de governo, nós nunca demos por esse problema do sistema de governo. Mas, há mais de 30 anos, nós quando começámos a analisar o sistema, começámos a ver que nós tínhamos um grande problema. E esse problema, e nós até compreendemos porque é que não fizeram um sistema perfeito. Porquê? Porque na altura, na Constituinte em 75, o Partido Comunista, sobretudo, havia outros, mas o Partido Comunista dizia que não era contra as autonomias. O que tinha era receio de dar um governo às ilhas e que as elites e que as grandes ilhas fizessem escravas as outras populações. Por isso é que na Constituição de 1976 há um artigo dessa altura, que é o 230, que até proibia certas funcionalidades à região autónoma dos Açores, que até nem podiam fazê-lo porque já era matéria da Assembleia da República, mas eles tiveram esse cuidado tão grande em que os governos dos Açores não fizessem escravas as pessoas, enfim, escravas, o termo é exagerado, mas, ou seja, que não houvesse uma elite dominante e exploratória. Exploratória quer dizer que são pessoas que vivem à nossa custa. Isto é mesmo desta maneira, com as palavras todas. Porque nós temos autonomia porque são 9 ilhas e tem a ver com a nossa história. Se nós não tivéssemos a nossa história, as nossas populações e as nossas ilhas, nós não tínhamos essa autonomia. Podíamos ter uma autonomia sem parlamento. Que, aliás, estamos a perder estamos a perder com grande velocidade um certo sentido. A autonomia só é válida se houver leis próprias, porque tem que haver uma lei que te determine que pode fazer aquele programa político para desenvolver nos Açores. Mas atenção, isto não acontece só com o Parlamento açoriano. Na revisão da Constituição em 1971, que é a Constituição do Estado Novo, da ditadura, as regiões autónomas podiam legislar com um interesse específico e tinham um parlamento. Claro que havia um governador do ultramar que tinha também poder para até revogar aquela lei, isso é verdade, mas, e até tinha reparo nisto, eu agora disse isso, sem querer até lhe disse aqui, cá está um outro modelo, que nunca chegou a estar em vigor, porque em 1971, depois entramos logo em 1974, que foi a Revolução 25 de Abril, cá está, no governo, um ministro para o ultramar e que tinha capacidade legislativa junto do governo. E que os parlamentos podiam também fazer a sua legislação para coisas mais pequenas, ou seja, resumindo, concluindo, o que nos trouxe até aqui, falta do sistema, a profecia da Constituinte, uma enorme confusão e propositada entre a história política dos Açores e os movimentos autonómicos. Todos nós que estamos, toda a gente sabe que os movimentos autonómicos não existiram só quando a democracia, só quando em Portugal a monarquia tinha uma Constituição, só a partir de 1822, que é a Constituição monárquica, a primeira, só a partir daí é que as pessoas que se começaram a organizar em partidos, começaram a organizar em movimentos políticos, é que começaram a falar, já não era crime de lesa majestade falar contra o Estado. Porquê? Porque o rei só tinha o poder de governar. Porque quem fazia as leis era a Assembleia Nacional, era o Parlamento. Portanto, ou seja, os movimentos autonómicos começam numa altura em que é do liberalismo. O próprio liberalismo quer dizer isso. Mas as ideias políticas dos Açores já existem antes. O padre António Cordeiro, em 1700 e tal, dá muitas ideias, e até para a justiça, para as ilhas dos Açores. E não só. Mas deixe-me dizer só, e não sei quanto tempo voltei, não sei se me querem fazer perguntas, há uma coisa, e já que você é de Angra de Heroísmo, da minha cidade, não é, meu caro amigo Dinis, Da, da, que é o da seguinte, praia, da praia, não vamos da confundir. Praia da Vitória, enfim, da Ilha Terceira, enfim. Mas deixe-me só dizer isso muito rapidamente, espero ter tempo para dizer isto. É Claro. que Angra do Heroísmo e os Açores também tiveram azar, porque a Ilha Terceira era sempre um contraponto, sobretudo através, claro, de Angra do Heroísmo. O sismo de 1980 veio destruir. Nós tínhamos uma cidade cosmopolita. O que é cosmopolita?
é um local onde as pessoas vivem com muitas nacionalidades, com muitas ramificações de ideias, de saberes. Nós tínhamos uma elite de riqueza, mas também tínhamos uma segunda elite, técnicos superiores, professores, pessoas com um certo ordenado, e depois tínhamos uma elite que era letrada, que não tinha estudos, mas era letrada através da comunicação social. Os intelectuais discutiam e tinham pessoas para ouvir. E é essa elite de Angra do heroísmo, essa elite de Angra do heroísmo, essa elite desapareceu. Ou seja, ela foi, com o sismo de 80, ela saiu de Angra do heroísmo e foi para as freguesias. Curiosamente aconteceu uma coisa extraordinária. Também nos segundos 10 anos a seguir, curiosamente, fez-se a política de meter, em vez das escolas primárias, ou seja, as pessoas na Ilha Terceira, pelo sismo de 80, saíram de Angra, foram todas para as freguesias, e passados uns anos, as freguesias tinham grandes desenvolvimentos e etc, etc, e tudo, o que é que aconteceu? Na altura que havia uma grande movimentação intelectual, discursiva, jornais, leitura de jornais e conversas, etc, o que é que acontece? Os governos, o que é que fazem? Colocam em grandes edifícios à volta da cidade, criam grandes escolas à volta da cidade para as crianças irem para aquelas escolas, escolhem 3 freguesias, que no caso é a Santa Bárbara, Biscoitos e a Vila de São Sebastião, fazem 3 grandes escolas aí e retiram o ensino primário, o ensino básico das freguesias. Ou seja, a elite fazia para as freguesias, criou-se ali uma certa movimentação, mas o governo desfez, até parece que foi de propósito, mas não foi, com certeza. Eu não sei se me deixo para fazerem perguntas, eu como sabia, eu não ia concluir de maneira nenhuma, eu tinha 10 pontos e ainda nem fiz o sexto. Pois, Peço desculpa. mas podemos depois continuar, obviamente, mais tarde, com outra sessão, com os outros 4 ou 5. Sim, nós temos mais ou menos 5 a 6 minutos. Obviamente que não vai poder concluir os outros. Não sei se quiser, mas acho que não. Não. Faça-me agora perguntas, se quiser. Não, Ou alguém que esteja a ver em direto e que queira fazer perguntas. eu tive aqui uma pergunta acho que foi aqui, portanto, alguém da comunidade que falava um bocadinho sobre quando falou do Dr. Reis Leite e citou, portanto, e falou unidade das populações. Um, e, um, e a pergunta que eu vi aqui que saiu foi, portanto, pedi ao Dr. Arnaldo que nos explicasse mais ou menos o que é esse sentido de unidade das populações, o que é que falhou ou não falhou, ou o que é que aconteceu e não aconteceu. Excelente pergunta. Gosto muito dessa pergunta. Porque é o seguinte, nós, nós falamos, há bocadinho estive a ler aquela lei regional que, em vez de dizer as populações mantiveram ao longo dos séculos e diz a região autónoma, ou seja, a região autónoma apropria-se da história do sangue das populações, e nós confundimos muito a unidade do povo com a unidade da região, com a unidade do povo no cotejo da região autónoma dos Açores. Portanto, ou seja, a palavra região, quando aparece região autónoma dos Açores, realmente leva essa ideia e realmente fala nessa unidade regional que é. Vamos a ver o seguinte, a unidade regional é quando nós estamos a falar das 9 ilhas. Portanto, mas, exatamente, ou seja, e há aqui, creio eu, e por isso talvez essa pergunta é feita assim, porque confunde a palavra unidade regional com região autónoma dos Açores, que é que assambarcou essa unidade regional. Mas todas as 9 ilhas, já tinham um sentimento de unidade regional. Não verbalizavam, não usavam a palavra, sei lá se usavam, mas não creio que nós conhecemos os escritos antigamente e os documentos legais, etc, etc. Não essa verbalização de unidade, nem a verbalização de regional. Por exemplo, salvo erro, não sei se estou enganado se disser que o Padre Cordeiro, aquela obra que eu falei há bocadinho do século XVIII, eu tenho a sensação que ele nunca usa a palavra região. Bom, resumindo, concluído. Mas as pessoas tinham humanidade. As pessoas, logo no princípio, quando vieram para as ilhas, eles sabiam que iam para as ilhas.
E iam ficar um em Santa Maria, iam ficar na Terceira, ou aqui. As pessoas sabiam para onde iam portanto, as pessoas, aliás, trouxeram a cultura portuguesa, por exemplo, aquela do Espírito Santo, ou seja, as relações entre familiares, de parentesco, as relações. E tive o meu avô paterno, numa época da sua vida, era um homem que secava peixe no verão e ia fazer negócio para São Jorge, para o Pico, para a Graciosa e para o Faial. E, portanto, ele metia-se aqui de um barco da Terceira até São Jorge e depois está em São Jorge e às outras ilhas fazer o seu negócio. E ganhou muito dinheiro com isso, deixa-me dizer. Ou seja, as pessoas sempre tiveram uma certa unidade. Agora, não se pode dizer que as pessoas pensavam à humanidade regional. Isso nós nunca podemos dizer. Agora, vejamos o seguinte: antes morrer livres do que em paz sujeito. Quando nós estamos na Ilha Terceira a dizer isto, o que é que nós estamos a dizer? Como é evidente, há uma identidade portuguesa. Quando Antero de Quental vem no século XIX à Ilha Terceira, ele diz: epá, eu aqui na Terceira, em Angra, eu sinto-me completamente português. Cada dia que passa eu sou mais português. Isto aqui é literalmente Portugal. Ou seja, a cultura portuguesa. Portanto, nós estamos ligados pela língua, pelas relações. Quando os barcos vinham do continente para os Açores, nós tínhamos essas relações, continuávamos a ter essas relações. E quando nós transmitíamos as mercadorias entre as ilhas, de uma ilha para outra, antigamente, deixe-me dizer uma coisa, agora não há população no Pico, agora não há população em São Jorge. No século XVI e XVII havia muita população nessas ilhas. Claro, grande pobreza, etc, etc. O que é que eu quero dizer? Repare bem, o que é que eu quero dizer? A democracia, eu já vou acabar, eu fiz aquela introdução para se entender o açoriano como um ser normal, um homem como os outros, e portanto a gente tem que ser respeitados como tal, homens, mulheres, enfim, o ser humano. Portanto, agora fugi-me a ideia do que é que eu queria dizer. Ou seja, quando o homem existia em bandos, ainda nem falava, só fazia ações, já tinham regras de democracia. Eles viviam, naquele grupo, eles viviam em paz. E cada um tinha a sua função. Havia um que tomava conta do fogo para não se perder o fogo, porque se perdesse o fogo, tinham de ficar outra vez às escuras e ficavam com grandes problemas. Ou seja, o ser humano já teve fases da sua vida em que não só não verbalizava as coisas que vivia, como até nem tinha palavras para as dizer. O que é que eu quero dizer com isso? Nós, na modernidade, inventámos as palavras, inventámos a linguagem, inventámos as ciências, a taxonomia, e a gente hoje diz as coisas. Vamos a ver. A minha região lombar é totalmente diferente. Ou seja, a palavra região não tem a ver só com o território. Portanto, ou seja, a região tem a ver um determinado espaço, seja ele terra ou não, onde há uma particularidade que a gente está a distingui-la por um motivo qualquer. Aliás no século XVIII, o Marquês de Pombal cria aqui a Capitania Geral dos Açores, que é o sinal a grande unidade regional. Ou seja, onde é que está a unidade regional? Os povos vêm do continente e não só, instalam-se várias partes do país nas ilhas, eles têm relações com as ilhas, casam uns com os outros, vão para aqui, vão para ali, etc, etc, e eles têm esse sentimento. Aliás, as tempestades, o mar bravo, os invernos chuvosos, escuros e longos, sem acesso ao mar, sem acesso à civilização, etc, etc, isso criou, aliás, no açoriano, aliás, a identidade regional até através da cultura, quer dizer, eu já disse tudo, eu já disse aqui várias coisas desde o princípio, ou seja, realmente existe essa unidade regional desde o princípio. Agora, vamos projetá-la naquilo que é a política. Claro, ela existe desde o princípio, só que havia uma elite exploratória, uma elite do Estado que era exploratória na altura, e uma elite, a começar pelo capitão do donatário e os seus terratenentes, que também viviam à custa das populações. Mas não é à toa que as pessoas circulavam nas ilhas e tentavam ir para os melhores sítios e depois mais tarde até começaram a emigrar. Não é à toa que nós temos a diáspora açoriana por este mundo afora. Isso.
Exato. Há uma outra pergunta que também vem na mesma linha, aliás, acho que também da mesma pessoa, que tinha a ver com outra frase, ou seja, quando falou um pouco sobre, ou citou, um texto do Dr. Mota Amaral, de 2018, como disse, a autonomia, portanto, necessita voltar ao princípio. Como é que o meu amigo, como é que o professor Arnaldo vê esta realidade? Ora, muito bem. O Como é que vê esta próprio autonomia Malta voltar ao Amaral princípio? dá a resposta, isto é uma bela resposta, muito obrigado, eu agradeço ao ouvinte ter ouvido o texto, que é realmente, torna-se importante fazer a autonomia voltar ao princípio, e agora é aqui, cá está a justificação. Quando o povo se sentia realmente representado na Assembleia Regional, isto é, o povo começou a não sentir-se representado no Parlamento Regional e hoje não se sente nada representado. É perguntar às pessoas. Quando o povo se sentia que tratava dos assuntos que a comunidade sentia, nós não sentimos isso. Nós sentimos isso numa ilha, mas nós não sentimos nas outras ilhas. Havendo então identificação e proximidade com o poder, as pessoas sentiam essa proximidade. Aliás, agora, nestas cheias que o país, em Portugal, os nossos patrícios estão a passar agora, uma coisa horrível, aquelas cheiras lá no continente, isto lembrou o sismo de 80. O Mota Amaral arregaçou as mangas e foi à Ilha Terceira. E vamos trabalhar, e trabalhou a Ilha Terceira como se estivesse em São Miguel ou em qualquer ilha, em outra ilha qualquer. Portanto, repare bem uma coisa, repare como o doutor Mota Amaral, nesta altura, como já disse e vou repetir, atenção, para as pessoas que sabem o que é que está a passar nos Açores, que é uma democracia que não é decente, e não vou dizer indecente, que é um termo que não é técnico também, e eu não o quero usar por isso, mas para já, porque não há um sistema de governo, mas não só, porque a gente, durante anos, não tivemos um sistema de governo e os políticos eram decentes, agora não são decentes. Portanto, eu penso que o doutor João Bosco Mota Amaral dá realmente a resposta. Porquê? Porque realmente o povo sentia o Parlamento, o governo. Repara uma coisa, nos governos do Mota Amaral, pronto, eu cá estou eu aqui a falar, eu quando às vezes digo que é uma autonomia de uma ilha, nunca é contra as pessoas de São Miguel, atenção. Eu nunca estou a referenciar isso, eu estou a referenciar que é o miquelense, um ilustre miquelense, portanto, nunca é isso, nunca está em causa os meus concidadãos das ilhas. Está em causa é quem toma conta do poder e quem nos está governado em termos da exploração, e que nós sabemos, e que muita gente não diz palavras, e eu nem digo todas, que não quero, que não quero. Pronto, mas deixe-me dizer que nos governos do Dr. Motomar sempre existiu uma Secretaria Regional da Administração Pública. Sempre. A partir daí, nunca tivemos. Então não temos uma Secretaria da Administração Pública. Claro, por isso ela está na hora da amargura. É um desastre nuclear. Isto nunca esteve tão mal a organização da administração pública. É uma coisa soberba, é uma coisa extraordinária. Portanto, ou seja, o senhor tem toda a razão. E o doutor Mota Amaral diz muito bem: o povo sentia, transpirava autonomia e deixou de pertencer. Repara uma coisa, sabe uma coisa? Nós temos um governo que não temos um sistema de governo de democracia. O maior partido da oposição, que é o Partido Socialista dos Açores, onde é que está o presidente da oposição? Está aí convosco? Está aí com vocês? Não, não está. Eu não sei onde é que ele está. Como é que não está? Como é que o maior partido da oposição, que com o PS é o arco governativo dos Açores, como é que este político não está nos Açores? Como é que é possível isto? Sabe porquê que não está? Porque não é preciso. Ninguém vai criticar, ninguém vai dizer nada. Mas porquê que não critica? Não serve gritar. Não temos ninguém para nos defender. O representante da República não representa ninguém. Então eles não nos ouvem. O governo fez uma lei há pouco tempo, uma lei sobre as juntas de freguesia. Violou a Constituição, violou uma data de leis, violou o próprio Estatuto. E não há ninguém a defender. Essa lei para quê? Para tomar conta, em termos partidários, das juntas de freguesia. Porque as juntas de freguesia, embora tenham cada vez mais pessoas licenciadas, tenham outra formação,
têm outro background para poder fazer frente a dificuldades, porque estão a governar e coisa. São pessoas que têm orçamentos de 75 mil euros, 120 mil euros, no máximo 200 mil euros. Nos Açores, não sei se haverá alguma que receba mais. E quer o dinheiro próprio, quer o dinheiro dos municípios e quer o dinheiro do governo regional. Porque se for só dos. Ou seja, nas juntas de freguesia, as pessoas são muito facilmente querendo servir as populações, pois deixam andar as coisas. Ou seja, é uma lei que até viola o estatuto. E qual é a justificação? Então não podem fazer acordos com todas as freguesias. Já existe. Mas para que é? Porque assim ele controla, ninguém dá por isso. Mesmo que deem por isso, os jornais não vão atrás disso. Os jornais, se a notícia aparecer no jornal, se alguém disser, aparece no jornal. Se não disser, porque não, o jornalismo nos Açores não faz investigação, não diga investigação criminal, nem. Não, investigação do dia a dia. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Ponto final. Não existe. É a repetição das notícias internacionais, é a repetição das notícias, coisa, e não há um debate, não há. Aliás, ainda há pouco tempo eu estive num debate com os jornalistas e tinha lá uma jornalista, que não vou dizer o nome, e que ela foi exemplar. A gente precisa de um jornalismo de verdade. Não temos. Porquê? Não serve nada. Porquê? Não tem o sistema de governo. Porquê? Porque o Presidente da República está no continente, não está aqui a sentir os problemas, o Representante da República não tem poder, tem 80 e tal anos. Repare uma coisa, nós temos um Representante da República que já está há 15 anos como Representante da República. Não tenho nada contra o titular, mas estou a falar das questões. Como é que isto é possível? Isto é uma pobreza de espírito. Infelizmente, foi Marcelo Sousa, que é uma pessoa que eu estimo muito, porque foi meu professor, não só da licenciatura, como depois mais tarde de mestrado e tudo, e é um desgosto enorme, tendo sido ele que é um professor de Direito Constitucional, que é do melhor que há em Portugal, juntamente com Gomes Cantilho e Jorge Miranda, e tem uma coisa dessas, que é manter uma pessoa com esta idade num cargo. Ora, isto, o que é a mensagem que transmite à população é que vocês não são importantes. Isso não interessa para nada. Vocês têm parlamento, é só para justificar a receber o dinheiro. Isso não interessa para nada. Porque não dá dinâmica. Não dá dinâmica. Eu peço desculpa se parecer muito negativo e posso ir buscar muitas coisas positivas que nós temos na região. Mas aquilo que é essencial nós não temos. Nós temos cada vez mais jovens a desistir da escola. Cada vez mais jovens. Porquê? Mas o que é que se passa aí? Nós temos que mudar o sistema de governo. Temos que ter um parlamento eleito através dos partidos e eleito diretamente pelo povo, e temos que ter um governo que sai do parlamento e o governo que é responsável perante o parlamento. E depois temos que ter uma coisa idêntica ao que o nacional tem. Repare, eu vou voltar para trás, mas o seguinte: o Estado mexe com os direitos fundamentais. A região autónoma também faz leis e outras leis menores. Também mexe com os direitos fundamentais, nomeadamente com o princípio de igualdade. Ora, se o Estado tem um sistema de governo em que tem um Parlamento, um governo e um presidente para controlar o Parlamento e o governo, porque é que isso são menor? Se os direitos fundamentais nos Açores são mais perigosos do que no Estado, são mais perigosos porque temos as leis do Estado, da União Europeia e os da região autónoma dos Açores que nos tornam escravos. Em parte, repara uma coisa, no Estado nós temos o ministro, o governo, um ministro qualquer, depois tem um secretário de Estado, ou vários secretários de Estados, portanto, e depois tem as direções gerais. Nos Açores temos o sistema do Partido Comunista na China. Como é que a China faz? A China tem um governo que é a cópia do governo do Partido Comunista. O que é o que se passa nos Açores? Ou seja, o meu governo tem, não, tem o diretor regional logo abaixo dele. E então o partido coloca o chefe de gabinete, que é uma pessoa do partido. Mas atenção, o que eu estou a dizer
já um membro do governo daqui da Terceira, quando saiu, confirmou a dizer que isso era verdade. O que eu estou a dizer, e eu sei, eu vejo os despachos que eles fazem. Ou seja, no continente, entre o governo político e a direção-geral, existem secretários em função das matérias. Nos Açores, não. Tem o membro de governo, que é o secretário-geral, e tem as direções regionais. E depois ainda tem uma pessoa do partido, que é o chefe de gabinete, todos os secretários regionais dos Açores, mais grama, menos grama, fazem tudo o que o chefe de gabinete manda. Não podem fazer nada, nada, nada. E o secretário regional de Educação e Cultura teve a coragem de confirmar isto. Isto é o sistema chinês. Tem aqui uma parecência, pelo menos nisso, tem uma parecência. Portanto, nós temos que forçosamente salvar as ilhas, porque nós podemos perder as regiões autónomas, podemos perder a região autónoma dos Açores. Nós nunca fizemos um referendo. Nós nunca fizemos. É proibido fazer um referendo sobre a Constituição, mas não é proibido fazer um referendo sobre as regiões autónomas. Isso não está proibido. Portanto, ou seja, não está proibido, quer dizer, há de haver aí uns problemas que agora, assim de memória, talvez haja um problema qualquer, limites constitucionais, mas os referendos propriamente dito, penso que não. Ou seja, eu falo com muita gente, eu penso que já contei essa história aqui. Estava numa ilha e a pessoa mostra-me uma coisa do negócio dele, que eu não vou dizer qual é a ilha nem o negócio. E eu disse: epá, falta-te aqui a palavra. E Açores, e ele disse: não, 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 não quero. Eu disse: oh, pronto, coloca em inglês, Açores. E ele: não, eu não sou açoriano. Eu não quero ser dos Açores. Eu sou a só. E disse a ilha. E a pessoa explicou porquê. E eu disse: você tem razão. Claro. Eu não sei se respondi. Não, respondeu muito bem. Nós, portanto, já ultrapassamos o nosso tempo, mas eu quero agradecer imenso. Aliás, até talvez mesmo um dia, só mesmo falar da questão do transporte marítimo que trouxe, portanto, e muito bem. Aliás, não, muitas vezes não se compreende aqui na diáspora, as pessoas com quem eu falo também não compreendem como é que uma região rodeada de mar não tem um transporte marítimo, portanto, uma política digna para transporte marítimo. Não é quase Isto é impensável. uma coisa incrível. Isto é. É impensável porque o mar Só está. isto, só isto. Epá, temos 50 anos de história, vem zilhões de euros para os Açores. Epá, isto nós temos que começar a falar a sério. Isto é impossível. Isto é impossível. E por vezes, não sei, é uma questão, aliás, mesmo como falou, a questão do centralismo, não tem a ver com uma ilha ou com todas, e tem a ver com todas, melhor dito, mas ainda hoje vi, portanto, a neblina forte que afetou a ilha de São Miguel nos Açores, particularmente Ponta Delgada, e onde está 99% da frota da SATA, portanto, quer dizer que o resto da região ficou sem transporte, com exceção de uma Exatamente. pequena aeronave que fica na terceira, não é? E, Pois hum, é. e eu não estou aqui como terceirense Não, não, a, não. a Claro que puxar a não. brasa a sardinha nenhuma porque eu estou cá fora. Ora bem, ora bem. Pronto, não podia haver uma aeronave ficar como fica uma na terceira, podia ficar duas, e como não fica nenhuma no Faial, podia também ficar uma ou duas, e aí com qual porque o mesmo pode acontecer, obviamente, na terceira, ou em outra ilha qualquer, ficar fechada de neblina e não poder haver transporte aéreo, mas se as outras têm, obviamente que o transporte aéreo resolve-se para o resto do arquipélago, não é? Portanto, isso também é um produto que muitas vezes nós não pensamos. E mais ainda, só para terminar também, quando falei de várias coisas, vários aspectos e muito bem e eloquentemente, e eu agradeço. Fez-me lembrar, eu recentemente tenho visto, porque como sabe, eu sigo os Açores, talvez em demasia, mas tento seguir, como meu pai é que gostava muitas vezes de dizer, que também seguia os Açores, ele dizia uma coisa que em termos de poesia, portanto, barata, dizia ele dizia rima barata, eu sigo os Açores em demasia, que muitas vezes dá muita azia. E portanto digo mesmo, ahm, mas ainda há pouco tem saído nos jornais e nas várias as várias câmaras municipais com os conselhos de turismo, os conselhos culturais, os conselhos de educação, e eu acho muita piada que, por exemplo, todos os conselhos dos Açores têm muita gente fora na diáspora e nos conselhos da cultura não há
uma representação da diáspora, de um munícipe, portanto, de um membro de alguém que nasceu naquele concelho e que vive fora do país e que poderia ter uma voz para ter, obviamente não é que essa pessoa não deve nem deveria, não é mais não pode ser mais um cargo, obviamente, financeiro para a região e para o município, ou seja, não é para a pessoa ir uma vez por ano, 2 vezes por ano à Terceira ou a São Jorge ou ao Pico ou a São Miguel da diáspora, porque essas coisas custam dinheiro. Mas hoje em dia, como nós estamos aqui a fazer, qualquer cidadão em qualquer parte do mundo, qualquer açoriano em qualquer parte do mundo, pode participar num conselho via Zoom, via nova tecnologia, independentemente da tecnologia. E, portanto, quando se fala da diáspora, fala-se muitas vezes só também. É um produto também que sofremos da própria autonomia, ou seja, é o imigrante, o imigrante, o imigrante, e eu sou imigrante e com muito gosto e com muito orgulho, mas eu já tenho outras 2 gerações, já tenho 2 filhos que não são imigrantes e tenho 2 netos que não são imigrantes e que se sentem açorianos, e portanto há que pensar um bocadinho mais já, Exatamente, e há que também, exatamente. e há que também fazer com que a diáspora tenha, portanto, uma cadeira na mesa de quando se fala de cultura, quando se fala, portanto, de Certo. educação, quando se fala de relações exteriores, por exemplo, quando se fala, é verdade, nós não temos um ministro dos estrangeiros, mas temos, portanto, no governo da região autónoma dos Açores, uma questão que é chamada cooperação externa, não é? Exatamente, Assuntos europeus e cooperação externa. E eu não exatamente. compreendo como é que os Açores, que têm mais do dobro da sua população nos Estados Unidos, mais do dobro também da sua população no Canadá, nos Estados Unidos é quase 4 vezes, porque são quase 1 milhão, não é? No Canadá também é cerca de meio milhão, portanto, o dobro da população dos Açores. Como é que não se usa essa cooperação externa com Certo, o exato, poder dos açorianos exato, na economia, na cultura, na exatamente, desses mundos, e ainda continuamos a exato, fazer, com o devido respeito, os mesmos bailaricos, as mesmas matanças de porco, pronto, que são aspectos ótimos da nossa gastronomia e por da qual eu mostro que gosto muito. Mas raramente se fala, portanto, do açoriano que, sendo de segunda ou terceira geração, mas pode dar uma mão a muitas coisas relacionadas com a economia, com a cultura, com a tecnologia, com as relações externas. Portanto, para nós também aqui, por isso é que eu pedi ao Dr. Arnaldo esta intervenção e esta intervenção contínua, porque vamos continuar a fazer, e acho que como ainda faltam 4 pontos, temos que agendar outra antes do fim do semestre, porque eu acho que é importante que a diáspora tenha conhecimento dos Açores, para além da festa da freguesia. E a festa da freguesia é muito importante, e emotivamente é muito exato, importante, para mim também o é. Portanto, eu gosto de ir às festas da minha terra, mas não é só isso. A diáspora precisa conhecer os Açores de hoje, e os Açores também precisam conhecer a diáspora de hoje, e, portanto, o nosso trabalho aqui no Instituto é, de facto, trazer estas vertentes, e eu agradeço a sua disponibilidade e a sua amizade e o seu conhecimento, sobretudo, porque não podemos ficar simples e unicamente por aquilo que fazíamos já no tempo da ditadura, ou seja, portanto, os lados certo. mais populares e pouco mais. Portanto, muito obrigado, um comentário final seu e um agradecimento, mas muito obrigado mais uma vez. O meu comentário final é todo para si. Deixe-me dizer que eu quero lhe dar também os parabéns pelo trabalho que faz também dessa diáspora. Estou inteiramente de acordo. Aliás, é esta matéria e outras que nós não conseguimos compreender e que nós precisamos realmente evoluir. E pronto, eu também agradeço ao Dinis ter esse papel e de convidar-me aqui. Peço desculpa, eu falo muito rápido, porque eu quero muito dizer tudo e mais alguma coisa, mas pronto, faço com o melhor das vontades e o melhor que eu posso, mas você também está de parabéns, a sua luta, sei que traduz, sei que, aliás, você já me comprou uma data de livros na Amazon, o que é maravilhoso, não é pelo dinheiro, é a amizade, vemos o seguinte, a evolução, a felicidade
das pessoas vem de toda essa dinâmica em que todos têm uma certa liberdade para viver e todos estão a contribuir, pá, cada um à sua medida e não uns a explorar os outros. Porque isso da ditadura já passou e nós hoje não podemos aceitar. Mas eu creio que essa nossa doença da falta de um sistema de governo, eu acredito piamente que numa revisão, agora com este Presidente da República e com este governo, não este ano, mas eu acredito mais um ano ou dois, eu acredito que se possa com calma e ir para uma revisão e dar só isto, mais nada, é só alterar o sistema de governo. Desaparece o Presidente da República, desaparece o representante da República e o açoriano é eleito fora dos partidos políticos para fazer o controle político do governo e do Parlamento. E as funções que cabem hoje ao Presidente da República e ao representante da República ficam na mão deste presidente da região autónoma dos Açores, que iria fazer o controle político, e aí sim, aí as pessoas tinham esse presidente, circulava por aí, pelas ilhas, falava com as instituições, com as populações, nós íamos ter com ele ouvia-nos, ele chamava o presidente do jornal, olha, você não cumpriu aquilo, olha que as pessoas, aquela população assim, chamavam os líderes do Parlamento para exigir certas coisas, etc, etc. E aí as populações e os próprios jornais, quando dissessem as coisas, tínhamos uma pessoa que os escutava e que tinha algum efeito. Nós podemos dizer o que quisermos. Eles não fazem caso nada, 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 porque nada lhes toca. Só se houver um grande acidente, que é não aprovar o orçamento, aprovar uma moção de censura, só em casos de contencioso é que a fiscalização política serve. De resto, não. Um governo cruza os braços depois das eleições e está feliz da vida. Pois é, a gente aqui já falou, nós já falamos e também pessoalmente que na realidade é pena porque os Açores, pela sua dimensão, portanto, por apenas 250 mil almas, em relação com muitas populações, quer dizer, de milhões, podiam ser um dos verdadeiros laboratórios da democracia ocidental e não só da democracia mundial, porque e até que mereciam isso. E podiam ser um exemplo para o mundo, tal como a relação dos Açores, mais uma vez, pela sua geografia e também pelos seus termos populacionais, tendo uma diáspora cá fora no tamanho que tem, podia ser um exemplo de relação de uma região europeia e até mesmo mundial Exato, com a exato, sua diáspora. Quer dizer, portanto, exato, como, por exemplo, e não falamos do exato. Estado, e não falamos, obviamente, do Estado. Portanto, em termos, em termos de guerras e de outras dimensões, como é Israel. Mas pronto, Israel é um Estado pequeno e que tem, na realidade, uma diáspora forte em todo o mundo, nós sabemos, inclusivamente nas Américas, mas tem, de facto, um exemplo, uma forte dinâmica, apesar de todos Exato, os males, não é que todos não sabemos, exato, exato, eu mas compreendo. tem tido, através da sua história, uma relação exemplar com a sua diáspora, Exato, com a sua diáspora israelita, portanto, que também vai a questão da religião e tudo isso. Mas os Açores podiam até ser um exemplo para Portugal e para o mundo em termos dessa ligação. exato, Acho que exato. falta muita boa vontade e falta, acima de tudo, também. ah, não sei, Thomas Jefferson já dizia que as democracias precisavam de partidos, mais ou menos, eu estou a parafrasear, as democracias precisavam de partidos políticos, mas ao mesmo tempo era o enterro das democracias em muitas coisas, de um ponto de Isso é vista verdade, isso é prático. verdade. E ele tem talvez essa razão. Muitas vezes as pessoas Tem, tem, tem. ahm, ficam mais ao serviço do partido do que ao serviço da democracia. Esse é o grande, por isso é que os deputados não defendem as suas terras, porque para já porque também são deputados regionais e não de ilha, digamos assim, mas porque é o partido político, é o partido político. E por isso é que falta aqui o tal elemento, um órgão que não seja do partido, nem do governo, nem do parlamento, que seja do povo diretamente, que escuta o povo e que vai atrás do político exigir. E que pode dizer, se o meu amigo não fizesse a política, se não garante estabilidade governativa, então eu vou demiti-lo e vou escolher outro governo ou vamos a eleições. Não é necessário haver eleições, claro. Claro. E nós temos
necessidade disto, porque é fundamental respeitar a Constituição, mas mais importante ainda, tem que respeitar os açorianos. Não tem sentido o que se passa, não tem sentido, e o que o meu amigo diz sobre a diáspora é fundamental e não sei porque é que não se avança um pouco mais. Eu talvez saiba dar a resposta, mas fica por uma outra altura. Exatamente. Vamos ter um programa dedicado, aliás, vamos depois falar mais tarde e para termos algo ainda neste semestre para acabar os outros 4 pontos e falarmos particularmente dos transportes em termos de região e como é a sua visão, porque acho que a última, esta questão que veio foi importante, na realidade. Não se compreende, nós temos, e porque falou, e muito bem, que os açorianos desde sempre, não é? Que se interligavam, ou, portanto, as pessoas da terceira iam fazer negócios para São Miguel ou para as Flores ou para o Pico, através do transporte marítimo, muito antes do avião. Nós vivemos, portanto, o quê? 400 e tal anos sem aviões, não é? E, portanto, fazíamos isso. Ou quase 500 anos sem aviões, e numa região, e começamos a ver isso um pouco também por outras regiões semelhantes, outros arquipélagos semelhantes, em que o transporte marítimo é essencial porque nem toda a gente, e não há transporte aéreo para toda a gente fazer a circulação, muitas vezes que Exatamente. precisava fazer. Exato. Exato. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer e Eu que voltamos agradeço. em breve. E muito obrigado àqueles que nos acompanharam, em nome do Instituto Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade do Estado da Califórnia. Agradecemos ao Dr. Arnaldo Ourique e agradecemos a todos que nos acompanharam ao longo desta manhã, tarde, no arquipélago dos Açores. Muito boa tarde para todos, muito bom dia aqui da Califórnia. Um abraço.